Caros humanos, aqui é Ferruccio Billet. Eu vou falar sobre muitas coisas boas, mas para que vocês acreditem que tudo isso é possível, primeiro eu devo dizer que eu sou bastante qualificado, tenho muita experiência. Minha especialidade é em resolver problemas complexos. Fui treinado, inclusive com PhD, em resolver problemas complexos. E numa das 10 melhores universidades do mundo, não algum boteco daí da esquina. Por que eu sei que é uma das 10 melhores? Porque eu recebi uma fellowship da NASA, National Science Foundation. E ela só dava essas fellowships se fosse uma das 10 melhores do mundo, a universidade. Bem, dito isso, eu vou dizer, evidentemente, você pode entender isso como sendo uma utopia, tá certo? O fato de eu dizer que é como se fosse uma utopia, porque eu não quero ser processado ou ser perseguido por os que acham que vão perder os seus empregos, tá certo? Com essa minha metodologia. Mas o que eu estou interessado é em que você tenha uma consciência feliz nessa vida terrena e mais feliz ainda, eternamente. Ok? Porque nós vamos falar sobre muito assunto, tá certo? E primeiro vamos considerar consciência. Consciência é uma espécie de energia. Como sendo energia, você não consegue destruí-la. Então ela fica aí para sempre. E, portanto, a tua consciência, a nossa consciência, ela vai permanecer eternamente. Tá certo? Então, por que eu acho que vai acontecer isso? Porque é uma das, depois de muito pensar, uma das razões para a gente continuar. Senão não existiria. Se a gente morre e acabou, seria um desperdício de energia, né? Para o universo. Então, por isso que eu acho que a gente vai, mesmo depois de morto, vai continuar por aí, a nossa consciência, sem esse peso morto que é o corpo, né? Mas com o nível de consciência que você adquiriu durante a sua vida. Por isso, tudo são... Consciência é como se fossem campos quânticos, tá certo? Aliás, tudo são campos quânticos, são tudo campos de energia quânticos. Agora, como é que nós vamos conseguir essa consciência boa e feliz, terrena, e uma consciência boa e feliz eterna? Você vai ter que se preocupar em melhorar como pessoa, tá certo? Para melhorar como pessoa, como indivíduo, do povo, da sociedade, da humanidade, você vai ter que fazer tudo possível para melhorar os valores que
que norteiam ou orientam a sua vida, certo? Nós vamos pular de muitos assuntos, desde alma, valores, impostos, mas estão todos ligados, tá certo? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que, além de salvar a tua alma eternamente feliz, nós vamos procurar ter uma vida aqui sem impostos, tá certo? Para ter uma vida aqui sem impostos, basta que cada um de nós façamos o nosso papel político, executivo, legislativo, judiciário, de defesa e assim por diante, tá certo? E todos esses papéis nós vamos executar eles basicamente voluntariamente, porque nós queremos, tá certo? Em vez de você ficar elegendo representantes para fazer o teu papel político, legislativo, judiciário e de defesa, você mesmo vai executar isso. Por quê? Porque quem sabe melhor do que você quer é você, tá certo? Os teus representantes não vão saber o que você quer, tá certo? Mas aí temos, então todas as decisões vão ser na base do povo decidir o que quer. Todos os assuntos locais, regionais, federais, internacionais, universais, tá certo? Mas aí vem o pessoal, tanto os filósofos da antiga Atenas, como alguns positivistas, dizendo, não, mas o povo não tem conhecimento suficiente para ficar se dirigindo, se escolhendo o que quer da vida. Não, tem sim, mas eu vou explicar como é que se corrige isso, certo? Democracia é um sistema. Democracia é o governo do povo pelo povo, né? Ele não é perfeito, tá certo? Aliás, é uma porcaria de sistema, mas é o melhor que se conseguiu imaginar até o momento, certo? Sendo assim, o que nós vamos fazer é tentar melhorá-lo, tá certo? Existem várias maneiras para se melhorar a democracia. Uma delas é, primeiro, em vez de termos leis para serem votadas, nós vamos ter proposições. Por que essa diferença? Porque leis são estáticas e proposições são dinâmicas. Eu explico. Vamos dar exemplo. Por exemplo, não matarás. É uma lei. Mas ela é estática, tá certo? Agora, se eu colocar a proposição, valorizar o ser humano, a sua própria vida e a dos outros semelhantes, ela tem um conceito mais dinâmico. Então, diz em que direção que você deve caminhar para cumprir esse objetivo de longo prazo. Não depois do finalista, não matarás. Tá certo? Então, a primeira melhoria que a gente vai fazer no sistema de democracia, que eu chamo de democracia com sabedoria, é colocar proposições nas quais o povo vai... Povo é você, eu, todos nós. Vamos dizer quão desejável ou não é tal proposição. Certo? E, além disso, nós vamos associar cada uma das nossas decisões
com relação à proposição, nós vamos associar um peso à nossa opinião, tá certo? Se eu acho que a minha opinião sobre tal assunto, se eu entendo muito bem do assunto, eu vou colocar um peso maior. Se o assunto sobre o qual estou dando o meu voto ou opinião não conheço tão bem, eu vou dar um peso menor, tá certo? Portanto, na primeira rodada, vamos ter essa nota que vamos dar às proposições e o respectivo peso que vamos associar a cada uma das nossas sugestões, tá certo? De posse disso, nós vamos calcular a média ponderada. Essa média pode ser qualquer uma delas, né? Depende em cada situação. Talvez uma seja mais apropriada do que outra. Pode ser média aritmética, geométrica, harmônica, logística, ou qualquer outra, tá certo? Tem uma série delas que pode ser mais apropriada para cada situação. Então, nós calculamos essa média ponderada e essa média ponderada, essa informação é retornada a cada um dos votantes. E os votantes podem reformular a sua opinião baseado nessa informação adicional, tá certo? E o processo, e vamos ter uma segunda rodada de votações. E o processo converge, e eu chamo esse processo de convergência de opiniões, tá certo? Democracia com sabedoria é quando você tem proposições e pesos a seus votos, e convergência de opiniões é executar esses procedimentos tantas vezes quantas foram necessárias. Geralmente, em 2 vezes, já tem-se uma convergência satisfatória, tá certo? Eu sei disso porque eu já fiz isso 7 vezes, na primeira vez que eu apliquei isso, para ver como é que ia ser o resultado. E depois de várias aplicações, chega à conclusão que duas rodadas é o suficiente, tá certo? Agora, isso pode ser usado para vários setores, tá certo? Pode ser para o legislativo, para todas as decisões legislativas serem dessa maneira, com democracia, com sabedoria, tá certo? A vantagem disso é que todos participam. É voluntário, mas todos que quiserem participar podem participar. Todos no mundo, tá certo? Para dar palpite em tudo quanto é assunto. Entendido? Então é bem democrático, bem abrangente. E isso atualmente é fácil de se aplicar. Não é que nem era na antiga Atenas, 500 a.C., que tinha que reunir na praça para poder discutir essas coisas, tá certo? Agora não, com o sistema de comunicação que nós temos, que você pode se comunicar com qualquer um, em qualquer parte do planeta, isso é relativamente simples. E como praticamente nós temos um celular para cada pessoa que nasce nesse planeta, o sistema de comunicação é completo, tá certo? Feito isso, vamos ter as decisões. Então, as decisões podem ser em qualquer nível, local, regional, federal, internacional, todos os níveis. E pode ser sobre qualquer assunto. Pode ser assuntos, matérias legislativas, pode ser matérias judiciais,
pode ser matérias executivas, pode ser de defesa, pode ser qualquer assunto. Portanto, nós vamos ter esse sistema voluntário e é participativo, todos participam, e é melhor do que o sistema que existe atualmente. Portanto, a gente não vai precisar mais do legislativo, em nenhum dos níveis. Não precisa nem no nível local, quer dizer, você não precisa de vereador, não precisa de deputado estadual, não precisa de deputado federal, não precisa de senador, e assim por diante. Porque nós, cada um, membros do povo, vamos decidir o que nós queremos. Mesma coisa no judiciário. Você não precisa do judiciário. Você não precisa de advogado, não precisa de promotor, não precisa de juízes, tá certo? O povo vai decidir todos os perrengues, as questões judiciárias que houverem no planeta, tá certo? É como se fosse todas as decisões serão por júri, é o povo que decide, tá certo? Só com isso já a gente economiza muito dinheiro, tá certo? Não precisa do legislativo, não precisa do judiciário. Pronto, a gente economizou uma barbaridade. E não é só num país, todos os países, todas as situações. Para o sistema de defesa também. Todos nós somos voluntários para o sistema de defesa. Todos. Homem, mulher, criança. Desde que você nasce, você já sabe que vai ter que ser responsável para a sua defesa e a defesa dos teus semelhantes. Então, todo mundo vai ter que se treinar para se defender a si próprio e a seus semelhantes. Portanto, a criminalidade vai praticamente desaparecer, o sistema de defesa vai ser bem econômico, né? Porque é voluntário, e vai ser semelhante à Suíça. Você não tem as Forças Armadas fixas lá. Todo mundo faz parte do sistema de defesa. Portanto, mais uma economia. E o executivo? Mesma coisa. O executivo, mesma coisa. Também a maioria das decisões executivas nós vamos tomar como membros do povo. Vamos decidir as coisas que nós queremos. Tá certo? Portanto, em princípio, você não precisa de impostos para nada. Mas e como é que vai ser? Você vai pagar, cada um de nós, apenas pelos produtos e serviços que consumir. Você quer comer uma picanha? Você vai trabalhar para comprar a tua picanha. Você quer estudar? Você vai pagar para o teu serviço de educação, tá certo? Se, no final, o povo decidir que deve ser angariado recurso para algumas coisas, tipo educação, saúde e defesa, tudo bem. É decisão do povo. O povo que decide como é que vai ser isso. E executa também como é que quer isso. Mas dirá você, mas então esse negócio de ficar votando a toda hora em todos os assuntos, isso vai ficar muito cansativo, não vai? Também pensei nisso já para você. Tá? Então, você não precisa ficar fazendo tudo isso. Você pode associar ao teu modo de decidir uma inteligência artificial que vai aprender como é que você decide.
Ela aprendendo como você decide, ela passa a decidir por você e você só periodicamente vai atualizar o que ela está fazendo para ver se continua fazendo aquilo que você quer. Tá certo? Portanto, sem ter que pagar impostos, já metade do ano você não precisa trabalhar. Tá certo? Porque metade do ano você teria que trabalhar só para pagar impostos. Agora, com esse tempo livre, claro, você vai fazer para... O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que é o próximo passo em evoluir na sua consciência. Você pensou que eu tinha esquecido a tua consciência lá? Não. Você está tudo só melhorando a tua consciência. Agora você vai melhorar ainda mais a tua consciência. Você vai trabalhar nos valores que você segue. Tá certo? Porque os valores atuais que você tem e que a sociedade tem não são bons atualmente e são péssimos para o futuro. Tá certo? Portanto, nós temos que planejar os nossos valores para o futuro. Que valores que a gente deve passar a comungar no futuro. Tá certo? Então, esse tempo que você tem disponível, você vai justamente ficar discutindo, pensando, estudando como você vai planejar esses valores teus para o futuro. Você vai ter que largar os teus valores atuais, que não servem para nada. Ei, será que pode ficar aqui, chefe? Pode. E vamos perseguir valores mais apropriados. Valores apropriados quais são? São aqueles que têm consequências boas e não consequências ruins. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia. É fazer o planejamento de valores para perseguir valores apropriados, mais apropriados para a nossa sustentabilidade, para se tornarmos consciências mais sublimes, tá certo? E essas consciências, à medida que vai ficando mais sublimes, melhores, é essa consciência que você vai levar para a eternidade, tá certo? Então, é isso que eu tinha para dizer. Espero que seja suficiente para você entender. Mas se não entendeu de primeira, pense, até achar o entendimento completo, tá certo? Mas eu peço que você pegue, mostre se você gostou ou não gostou, e se bota a tua crítica e tuas sugestões, né? Principalmente tuas sugestões, o que eu posso melhorar. E também pode compartilhar isso com quem você quiser e pode se inscrever no canal para receber novos vídeos, tá certo? Então, a ideia é justamente não pagar impostos, ter uma vida boa e feliz, trabalhando menos e vivendo melhor e gerando uma consciência cada vez mais sublime para que você leve ela para a eternidade e seja feliz, em vez de viver a eternidade com a consciência medíocre. Tá certo? Até mais. Tá muito quentinho aqui, amor.